Hi guys, how are you all doing? Everything alright? So basically today we are going to read a short text, but also really good, also really important to improve our knowledge. So yeah, let's go. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para ler um texto curto. Novamente, eu vou continuar fazendo aquilo de falar um pouco em inglês, logo em seguida eu vou traduzir o que eu disse anteriormente, tá bom? Então não se preocupem se vocês estiverem meio perdidos na minha fala. Isso inicialmente é normal, mas vai dar tudo certo, tá bom? Então, basicamente, eu achei esse site. I found this website and I want to recommend it to all of you. E eu quero recomendar ele para vocês. O nome é lingua.com. E basicamente tem vários textos lá e textos com áudio, então vocês têm acesso ao áudio. Eu vou deixar o link aqui para que vocês venham acessar, então vejam aqui na descrição o link. E é muito bom para que vocês venham ter esse contato com o inglês, para que vocês venham melhorar essa pronúncia, sabe, que vocês estejam mais sensíveis ao inglês em si, as nuances do inglês, tá bom? Então eu vou ler, vou traduzindo de pouquinho em pouquinho, então fiquem tranquilos, prestem bastante atenção e, se possível, acessem esse material lá, tá bom? Esse site é muito bom, então eu vou ler aqui com vocês o texto, tá? My wonderful family. Minha, wonderful, maravilhosa, family é família. No inglês, como vocês podem notar, a tradução é assim: My wonderful family, ou seja, no literal, se a gente fosse traduzir assim ao pé da letra, ficaria minha maravilhosa família. Normalmente no português a gente fala minha família maravilhosa, e no inglês vocês vão notar que normalmente eles colocam o adjetivo antes do substantivo. Então, ao invés de ficar traduzindo, né, ao invés de ficar minha família maravilhosa, eles colocam minha maravilhosa família. Maravilhosa é o adjetivo que caracteriza família, que é o substantivo. Então, tem essa jogadinha aqui, tá bom? Mas a gente vai estudar isso com mais calma, então não se apeguem a isso. Vamos lá. I live in a house near the mountains. Eu, live, viver. Ou seja, eu vivo in a house, em uma casa, house é casa, near é perto, the mountains. Mountains eu acho que dá pra ver, né, que é montanhas. Então, eu vivo em uma casa perto das montanhas. I have 2 brothers and 1 sister. Eu tenho, have é ter, 2 brothers, ou seja, 2 irmãos, and 1 e uma sister. Sister é irmã. Então, eu tenho 2 irmãos e uma irmã. And I was born last. Ou seja, ele é o mais novo. And, eu, was, ou seja, lembra que a gente já viu esse was? Was é passado. Ou seja, eu nasci, né? Was born é uma expressão. Was, passado, born. Ou seja, nasceu. Born é nascer, tá bom? O verbo nascer. Last, ou seja, last é por último. My, meu, father, pai, ou seja, meu pai, teach mathematics. Teach ensina, mathematics, como vocês podem notar, matemática. Então, prestem atenção. My father, Prestem atenção nessa pronúncia e tentem repetir comigo, tá bom? My father teaches mathematics, okay? And my mother is a nurse at a big hospital. And minha, mother, mãe, is a nurse é enfermeira, ou seja, my mother, minha mãe, é a nurse, é uma enfermeira, at a big hospital. At é em, né? De a big, um grande, hospital, hospital, tá bom? Então, minha mãe é uma enfermeira de um hospital grande. My brother are very smart and work hard in school. My brothers seria o quê? Meus irmãos.
are, são, very, very é muito, tá bom? Smart, smart é inteligente, ou seja, meus irmãos são muito inteligentes. And work hard in school. Work hard, essa expressão work hard é trabalhar duro, digamos assim. Work é trabalhar, desculpa. Work é trabalhar e hard é duro, digamos assim. Então seria trabalhar duro, ou seja, eles são muito esforçados in school, que é na escola, tá bom? Então eles trabalham duro, eles se esforçam bastante na escola. My sister is a nervous girl, ou seja, minha irmã é uma garota nervosa. My sister, como eu disse, minha irmã, é a nervous é nervosa, girl, garota. Gente, se atentem a algumas palavrinhas que não são difíceis. Por exemplo, nervous, vamos lá, não tanto pela pronúncia, mas pelo jeito, pela palavrinha. Dá pra entender que é nervosa, dá pra você ver que tem uma similaridade com o português. Então, tentem se atentar a essas palavrinhas para que vocês consigam entender pelo menos algumas coisas no texto, tá bom? But é mais. She is very kind, ou seja, she é very, como eu já disse muito, kind é boazinha, gente boa, tá bom? Kind é boazinha, tranquila, tá bom? My grandmother also live with us. Minha grandmother é avó, porque é grand, esse grand dá o sentido de avó, e mother é mãe, ou seja, avó, que é, né, no caso, enfim. Also, também, also é também, sempre quando vocês verem also é também, live, vive, vem do verbo viver, with é com, tá bom? With us. Us é objeto de nós, ou seja, ela vive com a gente, ela vive conosco, digamos assim. She came from Italy when I was 2 years old. Ela came é passado do verbo come. Come é, por exemplo, vir. Então, por exemplo, I wanna come to my favorite restaurant tomorrow. Eu, want, quero, come. Não, me desculpem. Deu uma embolada aqui, pera. Vou mudar o exemplo, esqueçam isso, por favor. My sister want to come to Brazil. My sister, minha irmã, want to, que é quer, come, ou seja, come é vir, to Brazil, para o Brasil, tá bom? Foi? Esse come, ele é do verbo vir no presente. Quando a gente conjuga ele no passado, a gente substitui o ozinho do come pelo a. Então fica came. Ou seja, se o come é o verbo viver no presente, o came é o verbo viver no passado, vir no passado. Ou seja, she came, ela came, ou seja, veio, ok? Relembrando, voltando ali, come é o verbo vir no presente, ou seja, vir, de tal pessoa veio de algum lugar, esse é o verbo come. Quando eu substituo o ozinho do come pelo a, fica came, e came é vir no passado, tá bom? Que se transforma no veio quando a gente traduz para o português. Ou seja, ela came, ou seja, veio from Italy. Esse from, ele indica de algum lugar, digamos assim. Então, from de Italy. Italy é Itália, né? Dá até para anotar. When, ou seja, when significa quando. I was, ou seja, eu. A gente já viu esse was, é o passado, ou seja, eu tinha 2 years old, ou seja, 2 anos. A gente já viu esse years old também, né? Então, years old significa toda vez que eu vou te perguntar quantos anos você tem, você vai e responde I am, no meu caso, 17 years old.
ou seja, eu sempre tenho esse years old no final, que é a minha idade, ou seja, 2 years old, 2 anos de idade, ou 7 years old, 7 anos de idade, tá bom? She has grown old, but she's still very strong. Ou seja, ela se tornou velha, né? Ficou velha, idosa no caso, né? Traduzindo de uma maneira mais respeitosa, mas, she is, ela é, still, ou seja, still dá uma ideia de permanência, very strong. Very, muito, strong, forte. Ou seja, ela continua muito forte, muito saudável. Prestem atenção nessa ideia de oposição aqui. Ou seja, ela está idosa, ela está com uma idade avançada, mas ela continua muito forte. Ou seja, sempre que tiver essas palavrinhas, essas conjunções em si, prestem atenção, tá bom? She cooks the best food. Ou seja, ela, cooks, vem do verbo cozinhar. Quando você pensar em cooks, é uma comparação meio besta, mas lembra da palavra cookie. Cookie é uma comida. Então, sempre que você pensar em cooks, do verbo cozinhar, lembra do cookie, que é uma comida, e associa isso ao verbo cozinhar, que é cook, tá bom? Então, she cooks. Por que esse cooks com o S no final? Porque a gente vai aprender isso mais à frente. Para he, que é ele, she, que é ela, it, a gente usa o Szinho no final do verbo. Mas a gente vai aprender mais à frente, mas desde já quero que vocês tenham essa ciência, tá bom? My family is very important to me. My family, minha família, é very, muito important, que é importante, to me, para mim, tá? Se to é para e me é mim, tá bom? We do lots of things together. We, nós, do, fazemos, lots of things, ou seja, muitas coisas. Lots of things, ou seja, lots, muitas, things, coisas, muitas coisas. Together é juntos, tá bom? My brothers and I like to go on long walks in the mountains. My brothers, meus irmãos, and I, e eu, like, gostamos, to go. To go é de ir, né? On long walks in the mountains. Gostamos de caminhar, gostamos de ir para longas, long, walks, walk é caminhada, longas caminhadas nas montanhas, in the mountains, alright? Okay? My sister likes to cook with my grandmother. My sister, minha irmã, likes, como a gente revisando isso, like é o verbo gostar, tem o Szinho no final, porque my sister é she, ou seja, se refere a ela, a minha irmã, então a gente coloca o S no final. To cook, cook, lembra de cookie, cozinhar, cook tem a ver com comida, então a gente remete ao verbo cozinhar, ou seja, my sister, minha irmã, likes, gosta, to cook, de cozinhar, with, com, my grandmother, ou seja, com minha avó. On the weekends, ou seja, week, a palavra week, W-E-E-K, é semana. Quando a gente tem esse ENDS no final, ou esse END, ou seja, weekend ou weekends, é final de semana ou finais de semana, tá bom? On the weekends, ou seja, aos finais de semana, nós, we all, ou seja, nós todos, play board games together. Ou seja, play, jogar, vem do verbo jogar. Nesse caso, como ele tá falando sobre nós jogamos. Board games é jogos de tabuleiro, né? Tabuleiro que fala? É jogo tipo dama, esse tipo de coisa. Board games together. Together, como já vimos, juntos. We laugh and always have a good time. We laugh,
nós, laugh é do verbo, significa rir, nós rimos, vem do verbo rir, tá bom? And always have a good time. And, e, always, sempre, have a good time, temos um bom momento. Good time, good é bom. Time é momento, tempo, então temos um bom tempo, tá bom? Bom momento. I love my family very much. Eu, love, amo, my family, minha família, very, como a gente já viu, muito, very much é muito, tipo, demais mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos para algumas questõezinhas, eu sei que ela tá um pouquinho maior do que o normal, mas fiquem tranquilos, vamos dar continuidade à nossa aula, tá bom? Did you understand the text? Did you, você, did, no passado, você entendeu o texto? Tá? Understand é entender. The text, o texto. Você entendeu o texto? Então vamos às questõezinhas aqui. Questão 1. My mother is a, ou seja, minha mãe é, como a gente já leu no texto. Letra A, doctor. Letra B, nurse. Exatamente, nurse. Nurse seria... Deu um branco, foi mal. Seria enfermeira, tá bom? Vamos para a segunda já. My house is near the... Minha house, casa, is near the... É perto das... Vamos lá, city. Não, em nenhum momento ele fala que é perto das cidades. Monastery, não. C, mountains, exatamente, perto das montanhas. Número 3. How old was I? How old, vem old. Sempre que tivesse how old, ele tá falando sobre a idade. Was, tinha, né? Era, enfim. Was I, ou seja, eu. Quantos anos eu tinha? When é quando. When my grandmother came, ou seja, quando minha avó veio. Letra A, 3 years old. Letra B, just born. Letra C, 10 years old. Ou letra D, 2 years old. Então a gente volta no texto aqui, ó. She came from Italy when I was 2 years old. Ela veio da Itália quando ele tinha 2 anos. Ou seja, a resposta é 2 years old. Número 4. On the weekends, ou seja, como a gente já viu, weekend é fim de semana. Aos fins de semana, vamos lá. Letra A, play board games together. Exatamente, vocês têm que se lembrar disso, tá bom? Letra B, go to a movie. Não, né? Ele não falou que no fim de semana eles vão ver filmes. Eles podem até ver, mas não aos fins de semana. Letra C, clean the house. Clean é limpar, the house, a casa. Não, né? Em nenhum momento citaram isso. D, cook pasta. Cook, cozinhar. Pasta é pasta, é macarrão, tá bom? Macarrão, massas no geral. Então, não. Então, a resposta aqui é letra A. E o último, para comemoração de muitos. My sister is kind. Minha irmã é gente boa, é tranquila, calma. But also, vamos lá. Letra C, nervous. Nervous é nervosa, tá bom? Letra A, mean. O significado de mean é, nesse caso aqui, é malvada. Em nenhum momento ele fala isso, né? Pelo contrário, ele fala que ela é o oposto de malvada, que ela é boazinha, que ela é gente boa. B, quiet. Quiet é quieta. Não, né? D, strong. Strong, como a gente viu, é forte. Então, não é isso. Resposta, letra C, tá bom? Gente, muito obrigada por ter assistido. Thank you so much for watching. We will have our first class this week, so I'm really excited to meet you all. Nós vamos ter nossa primeira classe essa semana, no caso, fim de semana, né? E eu tô muito ansiosa pra conhecer todos vocês, pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia e pra gente estudar principalmente, né? Então, um beijo, muito obrigada por terem assistido até aqui. Tchau, tchau!